Você já parou para pensar que o maior engano do inimigo não é algo que está por vir, mas algo que já está entre nós? Agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de pessoas estão sendo enganadas, inclusive dentro das igrejas. O diabo não aparece com chifres e tridente. Ele vem disfarçado de luz, de verdade, de liberdade. Estamos vivendo uma era de confusão espiritual, onde o mal se apresenta como bem e o erro se veste de verdade. Você pode estar sendo manipulado e nem sabe disso. Hoje eu vou te mostrar, à luz da Bíblia, qual é essa grande armadilha, como ela está se espalhando no mundo e, principalmente, como você pode se proteger antes que seja tarde demais. Assista até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a sua maneira de enxergar o mundo espiritual. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Vivemos em um tempo onde as trevas já não se escondem. Elas estão sendo aplaudidas, aceitas e, pior ainda, ensinadas como se fossem luz. Essa é a realidade da maior enganação do diabo: fazer com que o mal pareça bem. E, infelizmente, milhões estão caindo nessa armadilha. Até mesmo os que se dizem cristãos. O plano silencioso do inimigo Satanás nunca foi óbvio. Ele é sutil, estratégico e mestre em disfarces. A sua maior vitória não é fazer alguém adorar o mal, mas levar essa pessoa a pensar que está adorando a Deus, enquanto está servindo a um ídolo, a uma ideia distorcida, a uma mentira. O diabo não entra com uma placa dizendo "sou o mal". Ele entra com discursos de liberdade, de aceitação, de cada um tem sua verdade. Ele distorce o amor para justificar o pecado. Ele confunde misericórdia com libertinagem. Ele prega que Deus é amor, mas esconde que ele também é justiça. Hoje, vemos igrejas cheias, mas muitos corações vazios. Pessoas que cantam, dançam, contribuem, mas não se arrependem, não obedecem e não se santificam. Essa é a geração que troca a cruz pelo conforto, que prefere agradar ao mundo do que ser fiel a Deus. O disfarce do bem, Satanás, está agindo no meio cristão. Ele usa até mesmo a Bíblia, distorcida, para justificar práticas que vão contra o caráter de Deus. Veja bem, a maior estratégia do inimigo é parecer certo. Se ele conseguir te fazer pensar que está tudo bem quando está tudo errado, ele já venceu. A maior parte dos falsos ensinos hoje não está nos templos satânicos, mas nos púlpitos das igrejas. Está nos discursos suaves, nas pregações motivacionais que colocam o homem no centro e não Deus. Está nas redes sociais, nos influenciadores que se dizem cristãos, mas vivem como o mundo. Está nos artistas gospel que pregam amor, mas vivem em rebelião contra os princípios de Deus. A palavra de Deus nos adverte. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer agora mesmo. A normalização do pecado. Uma das táticas mais perigosas do diabo é tornar o pecado algo aceitável. O que antes chocava, hoje diverte. O que antes era imoral, hoje é cultura. O que antes era condenável, hoje é protegido por leis, defendido por celebridades e até incentivado por líderes religiosos. A mídia promove tudo aquilo que fere os mandamentos de Deus: adultério, pornografia, idolatria, orgulho, avareza, rebelião, promiscuidade. Tudo é vendido com um rótulo bonito, com trilha sonora, com representatividade. Mas por trás disso tudo está o mesmo espírito de rebelião que levou Lúcifer a cair do céu. E muitos cristãos estão comprando essa narrativa. Estão trocando a verdade pela conveniência. Estão buscando um evangelho confortável, que não confronta, que não corrige, que apenas afaga o ego.
Mas esse não é o evangelho da cruz. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho distorcido hoje se prega prosperidade, cura, bênçãos, mas pouco se fala sobre renúncia, arrependimento, santidade e temor. As pessoas estão sendo ensinadas a buscar a mão de Deus, mas não o coração de Deus. Querem os milagres, mas rejeitam o compromisso. Satanás adora esse tipo de evangelho, porque ele não transforma ninguém. Ele apenas entretém, ilude, mantém a alma morna. E Jesus disse: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. O maior engano do diabo é este: um evangelho sem cruz, uma fé sem obediência, um amor sem verdade, uma graça sem arrependimento. As vozes que estão acordando, mas em meio a toda essa escuridão, Deus ainda tem um remanescente. Homens e mulheres que não se dobraram a esse sistema. Gente que está disposta a dizer a verdade, mesmo que isso custe seguidores, aplausos ou oportunidades. A maior prova de amor que alguém pode dar hoje é alertar. É falar aquilo que muitos não querem ouvir. É se levantar contra a mentira, contra a manipulação espiritual e contra esse sistema que está levando milhões ao engano. A Bíblia não mudou. Deus não mudou. O céu continua sendo para os santos e o inferno é real. O diabo não brinca de ser inimigo, mas muitos estão brincando de ser cristãos, e isso é mortal. O chamado ao despertamento. Esse vídeo é um alerta, um grito de despertamento, porque o tempo está se esgotando. Jesus está voltando, e quando ele voltar, será tarde demais para mudar de lado. Você precisa se posicionar. Você precisa abrir os olhos. Você precisa analisar tudo o que consome, tudo o que acredita, tudo o que você chama de evangelho. Porque se você não conhece a verdade, será presa fácil da mentira. É hora de voltar à palavra, de examinar as Escrituras, de pedir ao Espírito Santo discernimento, porque só os que estiverem firmes na rocha resistirão ao dia mau. Como se proteger da enganação? Leia a Bíblia todos os dias, não para cumprir um ritual, mas para ouvir a voz de Deus. Ore com sinceridade, pedindo discernimento espiritual. Desconfie de qualquer evangelho que não confronta seu pecado. Afaste-se de líderes, pregadores ou influenciadores que relativizam a santidade. Permaneça vigilante, porque a guerra é espiritual e o diabo não dorme. A escolha é sua. Neste exato momento, enquanto você lê este texto, há uma batalha acontecendo por sua alma. E você precisa decidir de que lado está. Não dá mais para ser neutro. Não dá mais para brincar de fé. Cristo te chama para um compromisso real, para uma vida de santidade, de renúncia e de verdade. E essa escolha precisa ser feita agora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse chamado. Inscreva-se agora no canal Voz da Promessa de Deus, ative o sininho e junte-se a nós nessa missão de levar a verdade da palavra para os 4 cantos da terra. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser exatamente o que elas precisam ouvir hoje. E lembre-se, aqui, a voz que clama é a da promessa. A promessa de um Deus que ainda fala, ainda salva e ainda transforma. Comente, eu escolho a verdade. Se você ouviu até o fim e está firme com Cristo, vamos espalhar essa mensagem.